Bom, primeiramente, boa tarde a todos, porque todos não existem, então é sempre bom afirmar o óbvio. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer também a oportunidade que o pastor Anderson está conferindo aqui. Pela primeira vez estou conhecendo ele pessoalmente, já conhecia ele pelas postagens nas redes sociais, o Nicolas também já postou muita coisa com ele. E é uma honra estar principalmente com vocês aqui que estão dispondo um pouco do seu tempo para ouvir um cara tão jovem como eu, tenho 25 anos, falar para vocês, porque vocês acreditam que talvez eu tenha algo a agregar para a vida de vocês, e eu espero que Deus, nesse momento, Ele possa, de certa forma, me usar, e aí, todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tenho até hoje, eu possa transmitir de alguma forma para vocês. Para começar a falar, vou tentar ser bem breve, eu sou um cara bem objetivo, então vocês vão perceber isso. Para começar a falar, eu primeiro quero que a gente entenda. Eu vou deixar claro o tema. Eu vou falar sobre guerra cultural. Mas do que se trata guerra cultural? Você já deve ter ouvido esse tema várias vezes por aí, e muitas vezes a gente fala, mas fica um negócio genérico. O que é guerra cultural? Do que se trata? E para a gente poder entender o que é guerra cultural, primeiramente a gente precisa entender o que é sociedade, o que é cultura, e como a cultura ela se forma. E existem 3 aspectos, basicamente, que são o cerne de toda e qualquer cultura no decorrer da história. E esses 3 aspectos, eles são os aspectos mais fundamentais. E você vai perceber esses aspectos pelo simples fato de que quando uma civilização acaba, todos os povos têm um começo, um meio e têm um fim. E quando essas civilizações acabam, só esses 3 aspectos sobrevivem. E são estudados pelos historiadores, pelos arqueólogos, que são, isso aí vai desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga, a todos os tempos, a religião, a escrita e outra coisa importante, às vezes a gente coloca a economia, as instituições políticas, como se elas fossem os aspectos mais determinantes, mas não são. Então, o idioma, a religião, e a alta cultura são os aspectos que realmente sobrevivem. Quando a gente vai olhar para o Egito Antigo, o que os arqueólogos eles estudam? O idioma, que era falado naquela época, eles estudam quais eram os aspectos culturais prevalecentes naquela região, e eles vão estudar também qual era a religião daquele povo. Por que esses aspectos são os aspectos que sobrevivem de uma cultura que morreu? Porque eles são os aspectos que não dizem respeito apenas àquela cultura. São aspectos que dizem respeito à própria realidade humana. Aquilo que somos. Quando uma pessoa olha para o mundo e tenta compreender o mundo através da sua religião e passa a enxergar o mundo através dessa religião, entender o propósito, o sentido da vida, essa é uma reflexão que não é só aquele povo que fez, todos os povos fazem. Trata-se de uma necessidade humana de buscar o transcendente. Da mesma forma acontece com a cultura que é a alta cultura, que é uma forma de elevação, uma forma de buscar entender aquilo que vai além da própria realidade. E o idioma é a ferramenta com a qual nós conseguimos expressar a nossa religião e conseguimos expressar a nossa alta cultura. Então, é importante entender primeiro isso. Esses são os 3 aspectos que são os aspectos centrais de qualquer cultura. Religião, que é o mais fundamental de todos, alta cultura e idioma. Aí, vamos entender o que é importante dentro desses aspectos para a formação de uma sociedade. O que vai definir se um povo ele é um povo mais desenvolvido ou ele é um povo menos desenvolvido? O que provavelmente seu professor de história te ensinou na escola é que um povo menos desenvolvido é aquele povo que tem menos dinheiro. É isso que você aprendeu na escola. E que, na verdade, todo o problema do mundo, e o problema do Brasil também, é um problema de desigualdade. É um problema material. Ou seja, algumas pessoas têm muito, outras têm pouco, e esse é o problema do mundo. Marx, ele já entendia a sociedade assim. Ele olhava para o mundo e todos os aspectos sociais eram uma consequência do problema material. O patrão, ele monopolizava os meios de produção, criava uma cultura para justificar o seu monopólio e para escravizar as pessoas. E Marx, inclusive, subordinava a religião a isso. Então, ele olhava para a religião como o ópio do povo. É a droga que os patrões, que a elite dominante dá para as pessoas, para que elas fiquem entretidas e não questionem a própria situação. Só que aí, qual que é o problema dessa lógica para nós cristãos? Para começo de conversa, essa lógica é uma lógica ateia. Você enxerga o mundo apenas do prisma material.
Por quê? Porque você não acredita em Deus. Então não existe nada que transcenda isso, não existe um sentido superior. Então todo e qualquer sentido que eu vá buscar para a minha vida, ele vai ser um sentido material. Vai ser algo físico, vai ser a busca do dinheiro. E não é só isso, não está só em Marx, tá? Essas ideologias ateístas que invadiram o mundo a partir do secularismo, a partir do enfraquecimento da religião no Ocidente, elas estão muitas vezes no coach que a gente vê na internet. O cara vai falar para você vai ser um cara de sucesso, você vai ser um homem bem-sucedido. O que é ser um homem bem-sucedido para o mundo hoje? O homem bem-sucedido é o cara que ganha dinheiro, ganha sucesso, fama, que as pessoas afagam o ego dele. Ou seja, às vezes, nós, por não entendermos a natureza das ideologias, nós estamos consumindo ideologias que são contrárias à nossa própria fé. Para nós cristãos, ser bem-sucedido, eu pelo menos sou cristão, talvez tenha alguém aqui que não seja, mas para mim, como cristão, ser bem-sucedido não é ser reconhecido, não é ser famoso, não é ter dinheiro, não é ter posses materiais, não é ter poder. Para mim, ser bem-sucedido é agradar a Deus. Para mim, ser bem-sucedido é parecer cada dia mais com Jesus. E às vezes, eu sou um pecador, assim como todos vocês, prazer, Lucas Pavanato, pecador como todos. E como pecador, eu entendo que a minha situação é uma situação de decadência. E somente por meio da fé em Cristo eu posso ser transformado. Então, eu como cristão, quando eu enxergo, assim como eu enxergo a minha realidade a partir desse prisma, eu enxergo a sociedade também a partir desse prisma. O problema do mundo não é a falta de dinheiro. O problema do mundo é a falta de Deus. O problema é que tiraram Deus do mundo, tiraram aquilo que dava sentido, e com isso, tudo que levava o homem a uma elevação espiritual, o homem a tentar entender a realidade para além do próprio mundo material, se esvaziou. Às vezes, eu falei que a prosperidade ela não depende de quanto de dinheiro um país tem. O dinheiro que o país tem, a prosperidade que o país tem, na verdade, é a consequência de uma prosperidade anterior, que era uma prosperidade cultural. Antes da Inglaterra encampar as grandes navegações, antes dos britânicos encamparem as grandes navegações, eles foram, eu não sou católico, mas eles foram os maiores formadores de santos da Igreja Católica. Eles eram um dos maiores formadores de santos. Eles eram um dos maiores formadores de intelectuais. Antes da Reforma Protestante na Alemanha, antes mesmo da Alemanha existir, a Alemanha foi o berço da Reforma Protestante, que além de um movimento religioso, é um movimento intelectual. Você olha para os Estados Unidos e fala, nossa, os Estados Unidos hoje, eles são a potência do mundo. Mas antes deles serem uma potência industrial e próspera, antes de ser um país rico, ele já foi um país extremamente piedoso, com diversas religiões protestantes coexistindo naquele espaço, e pessoas que realmente levavam a fé a sério. Quantos filósofos não foram formados antes dos Estados Unidos passar a ser um país próspero, e um país que realmente influencia o mundo? Ou seja, a cultura, ela antecede a própria prosperidade material. A religião e a fé, ela antecede a própria cultura. E quando a gente passa a enxergar o mundo a partir do oposto, a gente inverte a ordem das coisas, a nossa forma de compreender a realidade, ela está desorientada. A gente vai entender a realidade de uma forma errada. E daí você começa a olhar para o mundo atual e você começa a perceber que existe essa desordem na forma de olhar a realidade, de entender a cultura e de entender a prosperidade. Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? E por que nós brasileiros, nós somos um país que não entende a importância da cultura, da educação? Por que nós somos um país que diz-se religioso, mas nós vivemos na verdade uma religião fajuta? Esse é um fato. É o que até o pastor Anderson comentou aqui. Nós somos um país de maioria cristã. Era para ser um paraíso. É um paraíso? Dá uma volta na orla de Copacabana, com o seu celular na mão, e você vai ver o paraíso que a gente vive. Seu celular não dura 5 minutos. Então, a questão nós não somos um paraíso. Por quê? Porque a nossa fé, ela é apenas um jargão, ela é apenas um título. Como várias outras coisas no Brasil, ela é apenas um título. A gente diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou protestante. Mas na prática, os brasileiros são ateus praticantes. Pessoas que vivem dia após dia sem nem mesmo pensar em Deus. E eu me incluo nisso, tá? Eu sou produto dessa cultura também. É uma luta constante a gente parar de pensar em si mesmo, no nosso egoísmo e nas nossas conquistas materiais e passar a enxergar Deus. E daí eu te pergunto, no Brasil tem 500 anos, mais de 500 anos de história.
Nós temos mais de 200 milhões de habitantes no nosso país e uma das maiores, a quinta maior extensão territorial de um país no mundo. Com tanta gente concentrada no mesmo lugar, o Brasil, até hoje, não tem um prêmio Nobel. O Brasil, até hoje, foi incapaz de produzir para o mundo algum tipo de perspectiva mais elevada acerca da filosofia e do mundo espiritual. O Brasil não produziu. Por quê? E por que o Brasil há tanto tempo, isso a professora Olavo falava, como nós brasileiros, isso é um fenômeno absurdo, como nós brasileiros, tanta gente no mesmo lugar, pessoas que são inteligentes, quando você vê os estudos, as crianças brasileiras são crianças muito inteligentes, quando comparadas ao mundo. Como que pessoas tão inteligentes, num país tão propício para a prosperidade, a gente fracassou tanto em produzir cultura, em contribuir com a história do mundo? O que está acontecendo com o nosso país que a gente vive isso? E a raiz de todo mal, obviamente, eu já disse, é a falta de Deus, mas está nas ideologias que apareceram e surgiram no mundo como substitutos religiosos. Quando a gente olha para as ideologias, às vezes a gente pensa, a gente separa aqui, ó, isso aqui é religião, isso aqui é ideologia. Então eu posso ter uma religião e posso ter uma ideologia. Esse pensamento já está errado. Ideologias são religiões. Ideologias são religiões seculares, ou seja, são religiões sem Deus. Quando você tem o esvaziamento, isso aí quem define não é nem filósofo cristão, não. A Hannah Arendt, ela vai definir dessa forma. A partir do momento que você tem um esvaziamento religioso do Ocidente, e as religiões, elas param de ter influência, as pessoas param de olhar o mundo da perspectiva da existência de um Deus e de uma ordem superior, o que acontece? A vida fica sem sentido. Isso aqui é a pura desordem, é um processo entrópico de destruição e de desordem que vai descambar em a nossa vida não ter sentido e a gente vai acabar e daqui a pouco ninguém vai lembrar que a gente existiu. Por que vale a pena viver se não existe nada além desse mundo? Nada além dessa realidade? Por que eu tenho que agir certo? Por que eu tenho que fazer o que é certo? Sendo que não existe um juiz acima de tudo? Sendo que não existe uma lei? O que o processo de evolução ensina, e ele vai mostrar, é que a evolução ela é um processo de seleção natural. O mais forte, que consegue sobreviver, ele se reproduz. Dessa perspectiva, a forma mais natural de lidar com a realidade é a gente ser egoísta. Por que eu vou me sacrificar por uma outra pessoa que está sofrendo, sendo que eu não tenho recompensa nenhuma para além dessa vida, não tenho propósito nenhum para além dessa vida, não existe certo ou errado. O certo é eu sobreviver e usufruir o máximo possível dos prazeres que o mundo dispõe. E daí você tem esse esvaziamento religioso. Então surgem substitutos para suprir esse vazio da existência humana, para suprir o vazio no coração do homem. Quais são esses substitutos? São as religiões seculares, são as ideologias. Surge o liberalismo, surge o marxismo, até mesmo o conservadorismo, que são religiões. Por quê? Porque você aponta um problema para o mundo. O problema do mundo não é a falta de Deus. O problema do mundo é o capital. Então a gente tem que lutar contra o capital. Você propõe uma solução para o mundo. A solução é um processo revolucionário. E você propõe um estado de mundo perfeito. O estado de mundo perfeito, que é a utopia que as pessoas acreditam, cada um vai ter o seu. O marxista vai achar que o estado de mundo perfeito é um mundo onde todo mundo vive igual, não existem diferenças, onde todo mundo compartilha os meios de produção, todo mundo compartilha a mesma riqueza e não existe propriedade privada. O liberal ele vai apontar para você outro problema. O estado perfeito é um estado onde o Estado interfere o mínimo possível na vida das pessoas e as pessoas têm o máximo de liberdade possível para buscar a própria felicidade. Aí o conservador, e eu não estou dizendo que a gente não pode absorver alguns aspectos das ideologias. Eu estou dizendo que a gente não pode achar que ela é o propósito da nossa vida. Mas o conservador ele vai falar para você às vezes. Bom, o problema do mundo é porque a gente não se apega à tradição. O segredo está em se apegar à tradição, às instituições e ficar contra as revoluções. E daí o mundo vai ser um mundo perfeito, um mundo que se apega às tradições. Ambos estão errados. Como cristãos, nós entendemos que o problema do mundo, acima de tudo, é o pecado. Nós acreditamos que a solução do mundo está na morte e no sacrifício de Jesus. E nós acreditamos que o estado de mundo perfeito não vai ser obtido por processos revolucionários ou por mãos humanas, mas vai ser obtido pelo próprio Jesus Cristo que vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Ou seja, a nossa forma de encarar o mundo é completamente diferente das ideologias modernas. Só que essas ideologias chegaram aqui no Brasil também.
E pior ainda, elas chegaram, nós bebemos da fonte de outros países que já tinham sido contaminados por esses processos revolucionários. Então, a revolução, a gente bebe a revolução da revolução. Nós pegamos o resto do resto desse processo. E, há muito tempo atrás, uma ideologia chamada positivismo, que é uma dessas ideologias ateias, seculares, que acredita no planejamento central, que acredita que o homem vai transformar o mundo, tomou conta do nosso país, inclusive em meios e centros acadêmicos militares. E essa ideologia veio para o mundo praticando uma revolução, que foi a revolução que destituiu a monarquia no nosso país. Muitos não sabem disso, mas foi uma revolução militar, armada, e que não dispunha de respaldo popular. Essa revolução depôs a monarquia, e a partir do momento que eles tomaram o Estado, eles disseram o seguinte: agora nós precisamos construir um país do zero. Não podem existir antigos heróis. Nós não podemos olhar para os méritos do passado e para a cultura que criou o Brasil, porque se nós deixarmos que as pessoas tenham sede dessa cultura, elas logo sentirão falta e destituirão o nosso regime. Então, desde então, passou-se a apagar os nossos heróis. E daí outras ideologias foram chegando, ideologias marxistas, que olhavam de novo para o passado e falavam: o Brasil não pode ter heróis, nós precisamos construir novos heróis. E os heróis, por exemplo, o herói da abolição, não é a Princesa Isabel, não é o Luiz Gama. O herói da abolição é um cara que é o Zumbi dos Palmares, que é um homem que existiu muito antes desse conceito moderno de liberdade, que em nenhum momento lutou contra a escravidão em si, mas que para a esquerda e para os historiadores era uma figura mais atrativa. Por quê? Porque eles conseguiram pintar ele como um líder revolucionário. Então, todos os heróis que os brasileiros conhecem, na verdade, são ficções criadas por historiadores de pseudo-líderes revolucionários. É Marighella, que era um terrorista, que praticava atentado e ensinava a fazer milícia urbana. Na escola, o seu filho vai lá, vai aprender com o professor de história, que ele era o herói. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui bem simples e eu peço que vocês sejam sinceros. Quem aqui conhece um homem chamado José Bonifácio? Aqui ainda tem bastante, mas a maioria não conhece. Aqui ainda tem bastante. Agora, imagina se a gente perguntar, ir num show da Anitta, por exemplo. Eu subo em cima do palco e falo: gente, quem aqui conhece José Bonifácio de Andrada? Esse cara, ele é praticamente o fundador do Brasil. Agora, outra pergunta. Quantos aqui sabem que o Brasil já foi a capital do Império Português? Levanta a mão. De menos gente ainda. O Brasil foi a capital do Império Português. O Dom João VI fugiu para o país porque Napoleão tomou Portugal, estava tomando a Europa, e nessa fuga ele veio para o Brasil e estabeleceu no Brasil, no Rio de Janeiro, a capital do Império do Brasil e de Portugal. Então o Brasil já foi a sede de um império. Mas vocês não conhecem isso. Vocês não conhecem, por exemplo, quantos aqui conhecem Carlos Lacerda e sabem quem ele foi? Levanta a mão. Menos ainda. Carlos Lacerda foi o homem que derrubou Getúlio Vargas. Foi um grande jornalista que derrubou Getúlio Vargas, foi governador da Guanabara, uma das figuras mais importantes da história brasileira. Vocês não conhecem, porque esse tipo de homem, a esquerda e os professores de história revolucionários não queriam que vocês conhecessem. Então, um país que desconhece os seus heróis, que desconhece os seus antepassados, ele é um país que não tem identidade. Você olha para a moeda nos Estados Unidos, você pega uma moeda, uma nota de papel, o que está lá? São pessoas que estão lá. Sei lá, George Washington, Abraham Lincoln e etc. São os heróis que fundaram os Estados Unidos da América. Você olha para a moeda no Brasil, o que está lá? É um mico-leão dourado. Eu pergunto para você, que mérito um país tem em ter na sua fauna um mico-leão dourado? Que mérito o Brasil tem em ter uma onça pintada? Cadê? Porque para essas ideologias, o que importa não é a personalidade humana, o indivíduo e aquilo que ele faz. O que importa é tudo uma construção coletiva. Então o indivíduo ele é praticamente anulado. Você não é você com a sua personalidade, você não é capaz de tomar as próprias decisões. Você é produto de toda uma sociedade corrompida que te condena a ser o que você é. E aí tem as famosas vítimas da sociedade. Você não tem uma identidade própria. Você é produto de um coletivo. Então nós não podemos deixar as pessoas acreditarem que existem heróis,
que existem homens de personalidade que mudaram a realidade da história. Não, esses homens não podem existir. Porque eles precisam que vocês acreditem que tudo é algo coletivo, é socialmente imposto e que nós não temos alternativa e que a personalidade humana não possui força nenhuma para ditar os rumos da história. E daí, para tentar finalizar, os aspectos mais importantes da cultura, os aspectos de formação e de transmissão cultural, eles residem em basicamente duas esferas. Residem na família e residem na religião. Por que na família? O pai, ele é a última autoridade, é o último lugar onde o Estado não vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Quem manda dentro de casa não é o Lula, quem manda dentro de casa é o pai. A última esfera de autoridade na vida de uma pessoa é o pai. O primeiro contato com uma figura de autoridade é o pai e a mãe. Eles vão determinar para o filho o que é certo e errado, eles vão transmitir o conhecimento que eles adquiriram e eles vão formar o ser humano. Para além disso, enquanto houver um pastor dentro de uma igreja dizendo o que é certo e errado, enquanto houver um padre dentro de uma igreja dizendo o que é certo e errado, não vai haver espaço para um político determinar para as pessoas o que é certo ou errado. Porque ele é uma última esfera de resistência e de autoridade. Eles são o maior mecanismo de transmissão de cultura e de preservação de uma sociedade. Então, todo o processo revolucionário, ele não passa apenas por destituir o Estado, como eles fizeram na monarquia. Ele passa por destituir a autoridade dos pais dentro de casa. Ele passa por destituir a autoridade dos padres dentro das igrejas. Ele passa por destituir a autoridade dos pastores e dos líderes religiosos. Um projeto totalitário, ele só pode tomar, ele pode até tomar o Estado, mas ele só vai conseguir tomar corações e mentes quando a família estiver destruída. E quando não houverem líderes religiosos fortes, formando caráter e moralidade nas pessoas. Então é esse o processo que a esquerda vem tentando tramar. O processo de destruição sistêmica da família, de destruição sistêmica da nossa cultura, da nossa religião, e o projeto de destruição de toda e qualquer referência de heróis. Porque quando faltar a referência paterna, quando faltar a referência religiosa, um país que sabe os seus heróis, ainda assim terá referências. O nosso país, infelizmente, é um país sem identidade. E agora, para não deixar vocês apenas no desespero, porque talvez esse discurso seja um pouco assustador, e quando eu passei a estudar um pouco a nossa história, eu comecei a me sentir assustado com o desconhecimento que nós temos da nossa história e como ideologias que nós nem percebemos tomaram conta de tudo. Eu quero dizer que a nossa luta cultural ela é importante sim. Nós temos que buscar alguma forma de resgatar o nosso passado e mostrar para os brasileiros que aqui não é apenas um lugar que foi explorado e que aqui também nós tivemos pessoas boas, pessoas que construíram esse país. Nós precisamos resgatar o espírito de patriotismo verdadeiro das pessoas, como o pastor Anderson falou, não o espírito apenas de patriotismo nos anos de Copa, mas entender por que nós somos brasileiros, o que nos define enquanto brasileiros, o que é a cultura brasileira. O Brasil é uma cultura, eminentemente uma cultura de liberdade. Nós temos uma essência livre, nós somos um povo livre. Então, nós precisamos sim lutar, encampar essa luta de resgate da história. Mas isso não vai ser suficiente. Eu quero dizer que nós vamos fracassar nessa luta. Muito provavelmente a gente não vai conseguir salvar todos os corações e todas as mentes desse país. Muito provavelmente na batalha cultural o que vai vencer talvez sejam ideias revolucionárias. Isso, inclusive, é bíblico. Mas, apesar de um ambiente cultural que compreenda Deus como centro de tudo, ser propício para a pregação do Evangelho, a cultura não é capaz de salvar uma alma humana. Os heróis da nossa história, eles não chegam nem perto do herói verdadeiro que foi Jesus Cristo. Os líderes religiosos, por mais que eles se esforcem, eles jamais liderarão espiritualmente tão bem o mundo quanto Jesus, e os valores que eles transmitem jamais serão tão perfeitos quanto aqueles que o nosso Salvador trouxe ao mundo. Então, a política ela é importante, o debate cultural, a ocupação de espaços é importante, a nossa guerra cultural ela é importante. Mas o que vai salvar o mundo e o que vai garantir que as pessoas tenham acesso à eternidade não é aquilo que nós fazemos por conta própria, mas é a pregação do Evangelho e a operação do próprio Espírito Santo,
que é o único capaz de transformar corações e mentes verdadeiramente. E essa luta, nessa era, nessa presente era, que é como a Bíblia trata, a gente vai perder. A Bíblia, vocês já viram, vocês já leram. O anticristo vai ter um período em que ele vai vencer. E a vitória absoluta e definitiva dessa luta que nós estamos encampando, e que eu convoco vocês aqui hoje também a tentar encampar, vai vir apenas quando Jesus Cristo voltar. Voltar para transformar todas as coisas, voltar para resgatar a nossa cultura, resgatar a nossa política e transformar, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, ainda que a nossa luta às vezes pareça vã, a nossa luta às vezes pareça ineficaz, não desistamos, porque no fim nós sabemos quem vence a história, e quem vence é Jesus Cristo. Muito obrigado.